Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo de informação. Eu vim falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, apesar da enorme gama de informação que a gente tem por aí na internet, em vários blogs e sites e tal. Sinto que muita gente tem dúvida sobre isso, muitas pessoas vêm me perguntar, adolescentes, alunos meus vêm comentar comigo sobre o assunto, e eu achei importante falar sobre algo que aconteceu comigo, meio que como alerta pra vocês também. E hoje eu vim aqui falar então pra vocês dos riscos de se tomar sem cuidado nenhum, sem indicação e demasiadamente a pílula do dia seguinte. Bom, só resumindo pra vocês o que é a pílula do dia seguinte, ela é um contraceptivo de emergência, né, chamado de contraceptivo de emergência pós-coital, né, ou seja, depois do ato sexual, que deve ser tomado em até 72 horas depois da relação sexual sem proteção, né? Então, ela vai ser um contraceptivo de emergência, que ela serve para evitar que a gravidez aconteça. Ela não é um contraceptivo abortivo, necessariamente, mas ela vai agir de várias maneiras. A primeira delas é, se você ainda não ovulou e você tomar esse contraceptivo antes, né, da ovulação, ela vai impedir que essa ovulação ocorra, porque ela chega a ter uma dose de 10 vezes mais progesterona do que uma pílula normal, né, uma pílula anticoncepcional normal. A maioria delas são à base de levonorgestrel, né, que é um tipo de progesterona específica, e ela faz com que essa dose fique muito alta, então isso impede o seu ovário de liberar o óvulo, né, e aí a gravidez acaba sendo evitada. Outra coisa que ela faz também é fazer com que o seu endométrio, né, aquela camada que recobre o útero, não engrosse, então fica muito fino, o que também não permite a fecundação, né, caso essa fecundação ocorra, não vai permitir a anidação, né. Quando o embriãozinho ele fixa, né, na parede do útero, então como ele diminui muito essa camada, faz com que a gravidez não aconteça. Ela pode levar, sim, a casos de aborto espontâneo, ela pode aumentar os riscos de gravidez nas trompas, ela pode levar também ao aumento do risco de câncer de colo de útero, ela pode causar embolia pulmonar e trombose. Quem tem históricos, né, dessas doenças na família ou até a própria trombofilia, ela pode ser aumentada quando o uso dessa pílula é feita sem, né, prescrição ou demasiadamente. O que mais me assusta quando eu vejo adolescentes me perguntando sobre esse assunto é o seguinte: a pílula do dia seguinte, ela é uma pílula que é utilizada em caso de emergência, quando o contraceptivo furou, ou quando você não usou camisinha, ou simplesmente não toma nada, né? Essa relação acabou acontecendo. Acontece que, quando eu vejo adolescentes, pessoas, né, falando sobre isso, geralmente a principal causa, né, de tomar esse remédio é evitar a gravidez, é o nervoso da gravidez acontecer e tudo mais. Só que assim, vamos pensar em duas informações. A primeira é que já se sabe que quando a pílula do dia seguinte ela é utilizada várias vezes ao ano, né, várias vezes assim por mês, a pessoa toma assim a livre demanda, acontece que conforme você vai usando, essas altas dosagens no seu sangue, elas vão diminuindo a capacidade do seu aparelho reprodutor funcionar como deveria, então isso pode futuramente causar um problema, né, de infertilidade. E segundo, conforme ela vai passando o tempo, a eficácia dela diminui. Quanto mais você utiliza, menos ela é eficaz, entende? Então você acaba diminuindo, né, a eficácia dela, e quando você realmente precisar, ela possivelmente não vai funcionar. Então tem muitos casos, eu tenho amigas minhas que tomaram a pílula do dia seguinte e ficaram grávidas e o bebê nasceu. E é aí que tá uma outra informação importante que eu queria comentar com vocês. Ela aumenta sim os problemas, né, de desenvolvimento do embrião nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre da gravidez. Então se você tomar esse tipo de pílula e você já estiver grávida, aumenta muito o risco do seu bebê nascer com algum tipo de problema, né? Pode ser um problema cognitivo, um problema físico, algum problema de desenvolvimento pode acontecer, porque ela aumenta os riscos pela alta dosagem hormonal. Então o que mais me preocupa é a falta de preocupação de muita gente quando toma a pílula no dia seguinte para evitar a gravidez e não pensa em doenças sexualmente transmissíveis. Vale ressaltar que a pílula do dia seguinte ou as pílulas anticoncepcionais normais não evitam DST, gente. Então doença sexualmente transmissível vai acontecer sim se você não tiver uma proteção e você tiver relação sexual com alguém que tem essas doenças, né? Então quando a preocupação principal é a gravidez, isso é assustador. Apesar disso ser um problema sim de gravidez na adolescência, a gente tem um problema, né, de saúde pública em relação a esse assunto. Pensar que a maior conscientização desses adolescentes seja o risco de gravidez e não de DST, a gente tem um problema grave aí, né? Então, a intenção minha desse vídeo era alertar todas vocês que, de repente, tomam pílula no dia seguinte demasiadamente, tomam sem indicação. Os médicos não proíbem o uso. Acontece que o uso dela é para um caso
extremo, né, para um caso de emergência mesmo, onde acabou acontecendo. Lembrando que ela é vendida em duas versões, mas a dosagem é a mesma. Ou ela tem duas pílulas com 0,75 miligramas, né, de levonorgestrel, que é um tipo de progesterona específica utilizada para isso, ou ela é vendida em um comprimido só, de dose única, né, que deve ser tomada até 72 horas depois da relação, com 1,5 miligrama do mesmo hormônio. Então, se a gente for dividir a dosagem, dá na mesma. Acontece que assim, né, tanto faz se você tomar uma ou outra, tanto faz. O que vai mudar é o intervalo que você deve tomar. Então, aqui vem 2 comprimidos, você tem que tomar logo depois que você teve, né, a relação, a primeira, e dá um espaço de 12 horas pra tomar a próxima, né? Isso dentro desse intervalo de 72 horas. E aqui é de uma pílula só, você toma só uma assim que ocorreu a relação. Acontece que assim, quanto mais tempo você espera pra tomar essa pílula e você dá mais, né, um intervalo muito grande entre o momento da relação até quando você tomar esse contraceptivo de emergência, você diminui a capacidade dela, né? Você diminui a chance dela dar certo, dela funcionar. Estou aqui ensinando vocês como tomar pílula no dia seguinte, que isso é uma coisa boa? Não, eu não estou fazendo isso, muito pelo contrário. E como eu falei, eu quero dividir com vocês um relato de experiência. Como vocês sabem aqui no canal, eu já tive uma gravidez ectópica, que foi uma gravidez nas trompas, né? E eu comentei com vocês, tem vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês. Uma das causas possíveis da minha gravidez ectópica foi o uso de uma pílula do dia seguinte. Depois que tudo passou, que eu já tinha feito a cirurgia para retirada da trompa e tal, eu comentei com o meu médico que isso aconteceu, que eu tomei essa pílula, e ele me disse que se eu tinha tomado mais vezes naquele mesmo ano, e eu disse que sim. Então ele disse que provavelmente esse foi o efeito causado por ela, né? Porque sabe-se também que a pílula do dia seguinte, pelas dosagens altas, né, do hormônio, além dela mudar o muco cervical, ela fazer o muco cervical ficar mais ácido para impedir que os espermatozoides subam, além dela diminuir, né, o endométrio e inibir a ovulação, ela também faz com que o movimento ciliar das trompas, a gente tem a trompa de falópio, né, que vai levar até o útero, o óvulo fertilizado. Dentro dela a gente tem uns cílios assim, que vão ajudar, né, nessa levada do óvulo até o útero. E a pílula do dia seguinte, ela faz com que esse movimento ciliar da trompa diminua. Então isso aumenta o risco da gravidez na trompa, né? Claro que essa não é a única motivação da gravidez na trompa, isso tem outros motivos, mas um dos motivos pode ser esse sim, e isso acontece, e aconteceu comigo, né? Então, mais uma informação importante. Quem toma um pílula do dia seguinte, tomou, né, vai tomar, espera-se que o ciclo menstrual adiante ou atrase. Isso pode acontecer. Essas altas taxas de hormônio no sangue de uma vez, né, que é até 10 vezes mais do que um comprimido de uma cartela de pílula normal, pode fazer com que haja um descompasso, assim, no seu ciclo menstrual, né? E aí essa menstruação pode adiantar ou atrasar bastante. Então aí que tem essa coisa da pessoa achar que tá grávida e tudo mais, tá? Seu corpo vai demorar um tempão de conseguir eliminar todo esse hormônio da sua corrente sanguínea e vai demorar um tempo pra voltar a funcionar normal. Mas os médicos recomendam que depois que você tomou a pílula do dia seguinte, assim que o seu período vier, assim que a sua menstruação vier, você já começa com um contraceptivo normal, regular, que vai ser indicado aí pelo seu médico ou algum que você já tomava antes, tá? Garotada que tá me assistindo aqui, mulherada no geral, os homens também, que essa mensagem também é pra vocês, porque eu sei que tem muito homem por aí que compra pra namorada, compra pra esposa e vamos lá. Gente, a pílula do dia seguinte é um contraceptivo emergencial. Ele não deve ser consumido mais que 2 vezes em um ano. Ele vai aumentar o risco de embolia pulmonar, o risco de uma trombose, o risco de um câncer de colo de útero, além de todas as outras complicações caso essa gravidez evolua e ele seja tomado nesse período, né, da gravidez. Então, muito cuidado. Se preocupem sim com uma gravidez indesejada, mas se preocupem também com doença sexualmente transmissível. Pílula nenhuma evita doença sexualmente transmissível. A única coisa que você vai evitar é um sexo seguro com uso de preservativos, só, tá? Então essa é a minha mensagem desse vídeo. Cuidado, se cuidem. Dúvidas, conversem com seus pais, conversem com seu ginecologista. Eles serão pessoas maravilhosas para poder orientar vocês em relação a isso. E tome muito cuidado. Houve um projeto, né, uns 2 anos atrás, pela Anvisa, pra inibir a venda desse contraceptivo, porque na verdade essa moda começou nos Estados Unidos, né, e aí acabou vindo para outros países e o Brasil é campeão na venda de pílula do dia seguinte nas farmácias. Acreditem ou não, é assustador pensar que as pessoas compram isso assim, né, sem precisar de uma receita ou algo assim. Então cuidado, se informe, se cuide e faça sexo seguro,
Tá bom, mulher? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui se vocês têm alguma experiência com pelo dia seguinte. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem saber mais alguma informação, deixa aqui embaixo ou entre em contato comigo, tá? Aqui nos comentários, redes sociais, eu respondo vocês aí em todos os lugares. E mais uma vez, se cuidem, tá? A gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau!